A nossa próxima atividade será mediada pelo conselheiro da CEP do CAU-RS, Oritz de Campos. A convidada, Ana Maria Moreira Marquesan, é promotora de justiça de Porto Alegre e tratará sobre o plano diretor e a proteção do patrimônio cultural. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento do CAU, é uma honra também para mim tentar contribuir com vocês de alguma forma nessa construção das revisões dos planos diretores. Para mim também é uma responsabilidade muito grande falar depois da Vanesca. É uma coisa boa e é uma coisa ruim. É uma coisa ruim porque ela, embora tenha uma estatura semelhante à minha, ou seja, baixa, ela é uma gigante quando começa a falar, sobretudo, desses temas urbano-ambientais. E ela é boa porque ela abriu o caminho, alguns assuntos aqui eu vou repetir, sempre focada mais na proteção do patrimônio cultural. Então, obrigado e parabéns pela ideia de interiorizar o CAU, acho muito interessante, né, que esses encontros se repitam nas mais diversas cidades do nosso estado. Bom, o meu enfoque, então, será o plano diretor e a proteção do patrimônio cultural. Então, de uma maneira geral, eu vou abordar os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade e que todos eles precisam ter a sua densificação, como disse a Vanesca, a sua regulamentação nos planos diretores, senão eles não existem, né? Esse, para mim, é um certo problema do Estatuto da Cidade, que eu aplaudo essa lei, acho que ela veio em boa hora, mas ela poderia, na minha ótica, ter sido um pouquinho mais impositiva do que foi, porque ela deixou um trabalho muito grande para os municípios, e às vezes a gente sabe que as câmaras de vereadores têm, né, um cenário, um ambiente tão deteriorado, tão corrompido, que parece às vezes que não há interesse em que as coisas aconteçam. E daí a gente fica, né, com aquelas normas pairando no ar e com muita dificuldade de fazê-las atuar no mundo real. Nós estamos vivendo isso em Porto Alegre, por exemplo, com o estudo de impacto de vizinhança, que até nós tivemos uma regulamentação e daí, para nossa surpresa, né, o município entende que ainda tem que haver uma regulamentação da regulamentação, ou seja, como não há uma secretaria ainda que se sinta apta a aplicar esse instrumento, a gente não consegue que ele realmente contribua para a vida sustentável do município de Porto Alegre. Eu vou ter que pedir desculpas de antemão, porque os meus exemplos, na sua maior parte, serão de Porto Alegre, que é onde eu trabalho e onde é a realidade que eu lido mais. Mas, claro que a capital do estado acaba sendo assim, um espaço, um ambiente inicial de experimento dos instrumentos, né? Então, que todos possam aprender com as experiências positivas e negativas daquilo que ocorre na capital do nosso estado. Essa primeira lâmina aí é um conjunto de leis, né, que nós temos para proteger o patrimônio cultural. Vejam que a primeira delas é um decreto-lei da época do Getúlio Vargas, que é o decreto-lei número 25 de 1937, mais conhecido como a Lei do Tombamento. Para um país, né, de grande inflação legislativa como o nosso, isso aí é um exemplo de vigor, é uma coisa do outro mundo, porque o Decreto-Lei 25 vem firme e forte desde 1937, ele só teve uma alteração, e uma alteração muito recente que foi relacionada ao direito de preferência na aquisição do imóvel. Na sua essência, ele continua firme e forte. É ele que dá a estrutura do instrumento mais importante de proteção do patrimônio cultural para os bens imóveis, que é o instrumento do tombamento. Inclusive, as legislações municipais e estaduais sobre tombamento, elas tendem a se espelhar no Decreto-Lei 25, claro, com algumas nuances. Por exemplo, a Lei de Porto Alegre, uma lei complementar que regula o tombamento, ela avançou, ela prevê, por exemplo, a possibilidade de iniciativa cidadã, ou seja, se um cidadão
considera que determinado bem tem uma importância, né, no sentido de merecer, transcender da nossa para as futuras gerações, ele pode demandar que o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural do município de Porto Alegre faça uma análise se aquele bem merece ou não ser objeto de tombamento. Então, aquele processo vai iniciar, vai ser encaminhado até chegar à homologação do prefeito. Então, claro que cada município pode dar a sua roupagem, a sua cara, as suas peculiaridades para aquela legislação. Mas a ideia basilar, ela vai vir sempre lá do Decreto-Lei número 25 de 1937, que todos os técnicos, especialistas em patrimônio cultural, principalmente os arquitetos, eles têm medo de falar em qualquer alteração em nível de legislativo relacionado ao Decreto-Lei 25. Por quê? Porque entra no parlamento uma coisa e às vezes sai um monstrengo. Então todo mundo tem medo que, e, na minha visão, ele deveria ser revisto, ampliado, ele diz muito menos do que deveria. Mas existe esse temor assim, impressionante, então ele continua firme e forte, como se tombado fosse. Né? Eu costumo brincar, parece que a própria lei foi objeto de um tombamento. Fora isso, nós temos também a legislação que versa sobre desapropriação, né? Tanto o Decreto-Lei número 3.365, como a Lei 4.717, eles têm a possibilidade de desapropriação com fins estéticos. Então, se o município entende que determinado bem imóvel é tão relevante, a sua preservação é tão importante para a valorização da paisagem urbana, né, para as finalidades turísticas, por exemplo, do seu município, então o município vai usar o instrumento mais pesado que ele tem, que é o da desapropriação. Obviamente que em tempos de escassos recursos financeiros, cada vez menos a gente ouve falar aqui no Brasil de desapropriação para fins de preservação do patrimônio cultural. Né, o exemplo que eu melhor recomendo é o do Centro Histórico de Curitiba. Não tem quem não vá a Curitiba e não vá dar uma passeada no Centro Histórico. Ali, o município entendeu que era tão importante a preservação daquela cena urbana que ele desapropriou e restaurou os imóveis. E hoje, claro, ele tem uma finalidade, para além da preservação da memória cultural, também uma finalidade turística, uma finalidade econômica de grande envergadura para o sustento do município de Curitiba. Tá? A lei da ação popular, né? Porque o autor popular hoje, que é o cidadão dotado de título eleitoral, que queira defender o patrimônio público, ele pode defender também o patrimônio cultural. E nós temos visto vários exemplos, né, que vem ocorrendo com esse exercício dessa cidadania, uma cidadania ativa, engajada, e que, inclusive, busca no judiciário uma resposta para a proteção dos bens. Né? Vai muito além da cidadania que muitos exercem de representar o Ministério Público, para que o Ministério Público, então, seja o canal de ligação entre o cidadão e o Poder Judiciário. Aqui é ele próprio, o autor popular, quem vai demandar a atuação do Poder Judiciário. A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, 6938 de 81, ela traz, como toda a boa lei ambiental, ela tem lá um glossário de termos. Dentre esses termos, ela tem o conceito de poluição. E vejam que o conceito de poluição é um conceito bem ampliado, porque ele envolve, inclusive, o dano, né, estético, o dano paisagístico. Então, nós aí estabelecemos já um liame que, para mim, é fundamental, entre o meio ambiente cultural e o meio ambiente natural e artificial, né? Porque eu trabalho nessa perspectiva, né, de um meio ambiente como um todo, em que nós temos identificadas essas três dimensões só para fins didáticos, porque a gente não mora só no natural, a gente não mora só no artificial, a gente não mora só no cultural, a gente mora num todo, que é a nossa cidade, e nessa cidade nós temos que ter um equilíbrio entre todas essas dimensões para que nós consigamos ter o quê? Qualidade de vida. O escopo maior da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. Esse é o grande objetivo da Constituição de 88. E como que a gente consegue atingir esse ideal, essa meta da dignidade da pessoa humana? Havendo
qualidade de vida. Qualidade de vida é sinônimo de bem-estar. E bem-estar precisa dos elementos naturalísticos, artificiais e culturais devidamente preservados, né? Por quê? Porque nós somos seres culturais. Nós somos fruto daquilo que os nossos avós, que os nossos pais nos legaram. Os nossos filhos serão fruto do legado que nós estamos construindo. Então, esses liames entre passado, presente e futuro são de extrema relevância para a elevação espiritual do indivíduo. Assim como nós precisamos, né, de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, para que nós possamos exercer o nosso bem mais sublime, que é a vida, nós precisamos dessas referências todas para conseguirmos exercer, digamos assim, a nossa humanidade na sua plenitude. Esses liames culturais são realmente muito importantes. A Constituição não se esqueceu de nada disso, ela pensou em tudo isso. Então, nos artigos 215, 216, 216A, que tinha que estar na LAME, não sei por que não está, que é uma emenda constitucional mais recente, ela protege o patrimônio cultural. Mas no mesmo título em que ela protege o patrimônio cultural, ela também protege o meio ambiente. Lá no artigo 225 da Constituição, nós vamos ter a proteção do meio ambiente, no seu sentido mais amplo, na minha ótica, abrangido também o patrimônio cultural. O artigo 5º, o artigo 170, o 182, eles lembram sempre que o direito à propriedade privada, ele tem que exercer uma função social, como a Vanessa falou inúmeras vezes. Né? Hoje é praticamente um consenso no sentido de que a função social, ela integra o próprio conteúdo do direito de propriedade. Não há falar em direito de propriedade sem que exista essa função social. Tanto assim que alguns juízes, para conceder uma ordem de reintegração de posse, eles exigem que o proprietário demonstre que a sua propriedade estava cumprindo a função social. E onde é que eu vejo se a propriedade está cumprindo a sua função social? Se for no meio urbano, está lá nos artigos 182 e 183, ou seja, sua vinculação ao plano diretor. Se for no meio rural, a Constituição vai ter lá no artigo 170 todos os requisitos. Ela tem que atender às questões ambientais, ela tem que preservar adequadamente as relações de trabalho, não pode ter trabalho escravo e coisas do gênero. Né? Então, tudo isso é muito ligado. E o próprio artigo 5º, né, no inciso 23, também lembra que o proprietário tem que atender à função social. Ou seja, sempre que a Constituição reconhece a persistência do direito de propriedade e o regime ao qual aderiu o Constituinte é o regime capitalista, mesmo assim com mitigações, com modulações. Essa mitigação, essa modulação nos é dada pela função social, que não é uma coisa nova, gente. A gente fazendo um estudo, né, Vanessa? Função social parece assim que descobriram agora. Não, a função social vem do Leon de Guy, lá antes dele até. Quer dizer, uma coisa muito antiga. Esse direito à propriedade exercido de forma egoística, somente em proveito do proprietário, já pereceu há muito tempo. Não existe mais isso. Ser proprietário é ser responsável, é ser diligente. Quanto maior o meu patrimônio, maior a minha responsabilidade social. E hoje é reconhecida, né, a função social da empresa também. Né? Se eu sou dono de uma empresa que emprega, sei lá, 3.000 pessoas, eu não posso chegar da noite para o dia, vou fechar minha filial aqui no Brasil, porque aqui as normas trabalhistas são muito rigorosas, vou migrar lá para a China. Não é assim, pessoal. Né? Se eu tenho um capital desse porte, se eu gero, né, essa gama de empregos, eu tenho também uma responsabilidade social. A Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes e Sanções Administrativas Ambientais, ela demonstra esse casamento entre as dimensões do meio ambiente natural, cultural e artificial, porque ela tem lá os crimes do artigo 62 até o artigo 65, que são crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, dentro da Lei de Crimes Ambientais. A Lei 10.257, foi várias vezes citada aqui, que é o Estatuto da Cidade,
em aproximadamente 20 passagens, se eu não me engano, uma vez eu fiz essa seleção, ele lembra da proteção e da preservação do patrimônio cultural no meio urbano. E, por fim, o Código Civil, que é o diploma privatístico por excelência, né? Ele, quando ele faz o detalhamento do conteúdo do direito de propriedade, no artigo 1228, parágrafo 1º, ele não esquece proteção do patrimônio histórico e artístico. Então, veja que não é por falta de lei que nós não preservamos o nosso patrimônio cultural, né? Não é por falta de lei. Pode ser por falta de cultura, por falta de educação, por falta de recursos, porque é uma área, né, que precisa de recursos financeiros, mas até isso é relativo quando a gente vê, né, o dinheiro que rola por esse país para causas bem menos nobres, né? Bom, e onde que a gente encontra na Constituição brasileira o conceito de patrimônio cultural? Vejam os senhores que é um conceito bastante aberto, né? Por isso que a gente diz que o próprio Decreto-Lei número 25, que é a lei do tombamento, ele tem que ser ressignificado, reinterpretado à luz do texto constitucional, porque é uma Constituição bem mais avançada, a Constituição cidadã. Claro que ela tinha que ampliar essa noção de patrimônio cultural, porque o Decreto-Lei 25, para ele, só era patrimônio cultural aqueles bens ligados a fatos memoráveis da história nacional, ou aqueles bens dotados, né, de um singular valor estético, paisagístico, coisa assim. Então, hoje, o conceito, vejam como ele é bastante elástico, né? É o conjunto de bens materiais e imateriais, individualmente ou em conjunto, portadores de referência, identidade, ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, incluindo as formas de expressão, modos de criar, fazer, viver, criações científicas, documentos e por aí vai. Eu não vou ler tudo para não cansar vocês. Inclusive, quando o Constituinte usa essa série de exemplos, né, valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, na minha opinião, poderia ter sido bem mais sintético, usado, né, a cláusula aberta, patrimônio, os bens culturais, porque abarcaria tudo isso, não precisava esse monte de exemplos e reduziria a margem de discussões jurídicas que muitas vezes esses exemplos, que são exemplos, não são taxativos, acabam gerando nos tribunais. Mas, enfim, vejam que o conceito de patrimônio cultural, ele abarca tanto bens que têm uma tridimensionalidade, que têm um suporte material, que são os bens móveis ou os bens imóveis, como abarca esse patrimônio etéreo, evanescente, esse patrimônio, né, que tem um autor espanhol que fala em estado gaseoso, eu acho muito interessante, porque é um patrimônio que é desprovido de tridimensionalidade. E, né, sendo que o Brasil é riquíssimo, nós temos aí as formas de expressão mais diversas, as músicas do nosso folclore, as danças ligadas ao nosso folclore, os modos de fazer, as práticas artesanais, as práticas construtivas, enfim, todo, né, um acervo também de bens imateriais. E mais, o próprio conceito de entorno do bem cultural imóvel, hoje, por diversas cartas internacionais, que geralmente são aprovadas em encontros internacionais de arquitetos, esse conceito de entorno está completamente impregnado no bom sentido de imaterialidade. O bem, ele tem que ser encarado na sua cena urbana ou rural e considerando também as suas práticas. Então, se aquela praça, né, ela ficou conhecida, ela é acolhida pela comunidade como um cenário de artesanato, por exemplo, ou de práticas musicais, ou de danças folclóricas, enfim, quando se pensa num projeto de revitalização, de recuperação, de restauro daquela praça, isso tudo tem que ser levado em consideração. Porque o entorno hoje ele está completamente contaminado por essa ideia, né, também do patrimônio cultural imaterial. Bom,
como é que é a competência dos entes administrativos, né, em relação à proteção do patrimônio cultural? É uma matéria que teria de ter sido melhor regulamentada pela legislação federal, até hoje não foi, ao contrário da proteção do patrimônio ambiental natural, que nós já tivemos a famosa Lei Complementar 140, que finalmente regrou, talvez não da melhor maneira possível, mas enfim, regrou as competências materiais em matéria de proteção do meio ambiente, mas as competências relacionadas ao patrimônio cultural ainda não estão assim muito bem regulamentadas. Mas pelo que se infere do nosso modelo de federalismo cooperativo e pelo teor da Constituição, zelar pelo meio ambiente, mais especificamente na sua dimensão cultural, é a tarefa da Constituição legou ao poder público na sua acepção mais abrangente. Então, poder público, União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, tá? Com a colaboração da comunidade. Sempre a comunidade ela tem que participar em todas as esferas de proteção, desde o momento da seleção dos bens que mereçam permanecer na cena urbana, na cena rural. A comunidade tem que poder, né, opinar nessas instâncias, a comunidade tem o poder de representar o Ministério Público, a comunidade deve participar dos conselhos de patrimônio cultural, enfim. Né, o município, na sua legislação, deve contemplar esses espaços de participação democrática para que essa previsão do artigo 216, 215 da Constituição seja realmente levada a efeito. Então, essa diretriz de fluidexegese combinada dos artigos 215, 216, 216A, 225, 23 e 30 e 19, todos da Constituição Federal. Mas como é que... Tá, ok, todos participam. Então, eu tenho um bem lá na minha cidade que eu entendo que ele deva ser preservado. Quem é que vai ter que tombar ou inventariar aquele bem? É o município? É o Estado? É a União? Como é que eu sei a quem recorrer, qual instância que deve atuar? Aí existe um critério, que é um critério doutrinário praticamente, né? Que é o critério da avaliação estimativa referencial. Ou seja, claro que isso não se mede com uma reguinha, né? Seria ótimo se a gente pudesse ter um termômetro para avaliar isso, mas não temos. Se aquele bem tem uma relevância mais local, ou seja, o sentimento de pertencimento, ele é típico daquele município, o ente que terá a prioridade, a primazia para atuar é o município. Já se a gente está diante de um bem, que é aquele bem querido, digamos assim, em nível estadual, vamos ver, por exemplo, Teatro São Pedro, né? Quem vai ter que atuar naquele caso, então, é o Estado. E já se aquele bem tem uma envergadura, uma relevância, um pertencimento em nível federal, então é o IFAM, né? Cada instância tem o seu órgão. Em nível federal é o IFAM, em nível estadual é o IFAI, e cada município deve estruturar a sua política pública municipal. Mas eu acho bem importante a gente desenvolver esse trabalho nos municípios. Já participei de eventos em vários municípios que estão assim engatinhando, iniciando, né, toda a sua política pública de proteção do patrimônio cultural. Em Porto Alegre nós temos a EPAC, que é a nossa equipe de patrimônio artístico, histórico e cultural, que é vinculada à Secretaria Municipal da Cultura. Temos o nosso Conselho Municipal de Patrimônio Cultural também, que os pareceres iniciais da EPAC vão para esse conselho, aprova ou não aprova aqueles pareceres, e depois se trata dos instrumentos de proteção. Então, é muito importante que exista essa organização, porque o município vai ter, sim, os seus bens, né, integrantes do seu patrimônio cultural. Bom, e o plano diretor, né? Quais são os instrumentos que ele traz, os principais, porque eu também poderia falar no estudo de impacto de vizinhança, porque no estudo de impacto de vizinhança também existe uma preocupação com o patrimônio cultural, mas eu vou me limitar a esses, tentando não ser muito repetitiva, porque a Vanessa esmiuçou alguns deles. O próprio plano diretor pode sim ser
considerado um instrumento urbanístico extremamente relevante de proteção ao patrimônio cultural. Em que medida? Em primeiro lugar, na medida em que ele pode estabelecer na cidade as suas áreas especiais de interesse cultural, as suas áreas de preservação do patrimônio cultural, enfim, nome que se queira dar, mas na essência o que é? Espaços geográficos na cidade que detenham um certo acervo digno de preservação ou uma paisagem digna de preservação, em que ali vai ter que haver um olhar todo especial na aprovação dos projetos e até mesmo um regime urbanístico próprio para aquilo. Então, nós temos, por exemplo, hoje, muitos centros históricos que são tombados, o centro histórico inteiro. É uma opção, faz o tombamento. O tombamento é muito mais rígido. Uma outra opção é trabalhar com essa ideia de uma área de interesse cultural em que tenha-se um regime urbanístico próprio. Tem também aquele conceito desenvolvido pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, das paisagens culturais, em que nós temos um conjunto tão forte, do ponto de vista expressivo, da natureza com o patrimônio cultural material e das práticas humanas, que aquele local ali merece o quê? A chancela da paisagem cultural. Então, os instrumentos são inúmeros. Mas, enfim, o plano diretor ele é muito importante, ele também vai dar, ele pode, alguns planos diretores aqui do Rio Grande do Sul, a gente vê bens que são tombados no próprio plano diretor, a indicação dos bens. Ou o inventário está previsto no próprio plano diretor. Não acho muito recomendável, mas é uma possibilidade. Um outro instrumento que a Vanesca já falou, o outorga onerosa do direito de construir, que, na verdade, esses dois, tanto a outorga onerosa como a transferência do direito de construir, eles todos são variáveis da mesma essência, que é a essência do solo criado, que é aquela ficção jurídica, que nós partimos do quociente de aproveitamento que deveria, na boa técnica, e aí os senhores que trabalham em colaboração de planos diretores, fica aí uma recomendação, a boa técnica recomendaria que todo o nível de quociente de aproveitamento básico da cidade fosse 1. O que é 1? É uma vez a metragem superficial do terreno. E em algumas áreas da cidade que a gente tenha uma infraestrutura compatível com aquilo, nós podemos estabelecer um índice de aproveitamento máximo diferente desse 1. Pode ser, por exemplo, 2, ou pode ser 3, ou pode ser 4, o que seja, desde que haja o monitoramento, os estudos técnicos prévios e não essa redefinição casuística, quer através da esdrúxula figura que nós temos em Porto Alegre, por exemplo, do projeto especial, quer através da figura da operação urbana consorciada, ou quer através da lei com CNPJ, pessoal. Porque outro dia eu assisti um julgamento lá em Porto Alegre, eu li um acordo que o desembargador, ele disse, isso aqui está me cheirando a uma lei com CNPJ. Eu achei genial a definição dele, porque era sob medida para os carinhos teus, aquela música. Por quê? Porque toda a lei se alterou para atender um empreendedor privado. Não houve nenhuma preocupação com a sustentabilidade, com a qualidade de vida, com os interesses da cidade como um todo. Houve, sim, um interesse em privilegiar um investidor privado. E essa lei, então, não se entrou no mérito, mas se considerou que, como ela não tinha passado pelas audiências públicas, não teve um rito prévio adequado, esse empreendimento, por hora está embargado e a lei vai ter que se submeter todo o seu trâmite novamente, mas não se entrou no mérito. Então, a outorga onerosa é quando o proprietário ele não tem
como usar toda a potencialidade do seu terreno, digamos que ele tivesse ali um índice de aproveitamento máximo igual a 3. Ele poderia edificar 3 vezes a metragem superficial do seu terreno, mas como o bem dele é tombado, ou como ele tem ali uma área de preservação permanente de 60 metros, ou como ele tem ali um traçado viário, ele vende aquele solo criado para um outro, né, empreendimento que numa área que tenha também um índice de aproveitamento superior ao quociente básico, ele venha a poder usar. Já a transferência do direito de construir é quando ela não se dá onerosamente. Eu mesma, né, naquela parte ali do meu terreno não vou poder exercer tudo, por quê? Porque eu tenho uma casa tombada, digamos, na face sul do meu terreno, e daí então eu vou usar aqueles índices que eu teria em tese, eu vou exercer na parte norte, digamos, do meu terreno. Mas daí não há valores, é simplesmente uma transferência não onerosa do direito de construir. São instrumentos muito importantes para preservar o patrimônio cultural. Em Porto Alegre, nós estamos vivendo hoje um problema muito grande, porque além dos bens tombados, nós temos um leque imenso de bens inventariados, que é um instrumento um pouquinho mais brando que o tombamento. E a lei que previu os bens inventariados, ela fala lá que pode haver, né, para ajudar o proprietário a manter aquelas edificações em boas condições, pode haver a outorga onerosa do direito de construir. Só que o município tem medo de regulamentar isso, tem medo de utilizar isso, porque poderia gerar um desarranjo urbanístico muito grande, em virtude de que nós jogaríamos nesse mercado já inflado muitos índices. Então, isso tudo está gerando uma polêmica imensa em Porto Alegre, principalmente em relação ao inventário dos bens do bairro Petrópolis, que é um bairro muito valorizado no mercado, e lá nós temos hoje 2 associações se confrontando, a dos que querem preservar e a dos atingidos pelo inventário do bairro Petrópolis. Então, está uma discussão muito interessante, né? E nós lá da promotoria no meio disso tudo, mas enfim. E o direito de preempção, artigos 25 a 27 do Estatuto da Cidade. A Vanesca também já deu uma falada. Preempção significa preferência, ou seja, como é que isso se dá no plano diretor? O plano diretor deve identificar determinadas áreas geográficas na cidade em que o município vai exercer ou pode exercer o direito de preempção. Qual é o escopo desse instrumento? É regular a especulação imobiliária. Só que para que exista essa regulação, ou seja, para que ele atinja o seu objetivo, é imperioso que de vez em quando o município exerça esse direito de preempção. Eu nunca vi no Brasil, para falar a verdade, não sei se meu universo é meio escasso, mas nunca vi um município exercer esse direito de preempção, ou seja, no caso de alienação onerosa, em igualdade de condições, o município tem a preferência, a primazia para adquirir aquele bem, né, do proprietário. Então, ele é interessante, seria interessante se de vez em quando a gente tivesse um exemplo de direito de preempção. Como não existe, não está atingindo, é um instrumento que é muito lindo ali no papel, mas eu não vejo operacionalidade. Bom, o zoneamento, né? O zoneamento que o plano estabelece pode ser interessante. Eu sempre dizia, né, mudei minha opinião, que talvez fosse a melhor maneira de proteger o patrimônio cultural, porque tu protegeria ele no seu todo, na sua ambiência, né? Só que, como o plano diretor, ele tem esse nome plano, justamente devido à sua mutabilidade, à sua revisibilidade, ele se torna muito frágil para proteger o patrimônio cultural, fica muito ao sabor dos ventos. Então, a gente pega e muda os regimes urbanísticos, né, muda essas áreas a cada revisão, e aí o patrimônio cultural fica, né,
muito fragilizado. Por isso que eu acho que ele é complicado, né? Ele tem a vantagem de abordar a paisagem e os bens culturais inseridos no seu contexto, ou seja, preserva a imagem da cidade, permite a identificação nas cidades de espaços dotados de valores significativos em termos culturais e paisagísticos, mas após esse trabalho de identificação, costumo brincar que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles do patrimônio cultural, porque essa identificação ela é muito complexa, requer a participação dos técnicos e não só dos arquitetos. Nós temos que ter outras visões. Muitas vezes o arquiteto não vê relevância no bem, mas o historiador vê, o sociólogo vê. Por exemplo, a esquina democrática de Porto Alegre ela é tombada. Alguém vê algum valor arquitetônico especial ali? Não existe. Mas alguém nega que ela está associada a vários fatos históricos, lutas populares, né, do Brasil? Claro que existe. Então, precisa ter essa visão interdisciplinar e necessariamente também, como o próprio artigo 215, 216 da Constituição fala, a participação da população, né? Então, essa necessidade de se definir um regime jurídico para essas áreas previamente zoneadas é muito importante. O problema é que as ingerências na definição desses regimes urbanísticos na Câmara de Vereadores são muito perniciosas, são muito complexas e o patrimônio cultural daí fica sempre sofrendo com os retrocessos que ocorrem ano a ano, tá? Então, o Estatuto da Cidade, senhoras e senhores, na minha humilde opinião, ele por si só não representa um avanço significativo nesse tema. Eu entendo que os municípios devem, sim, abrir o leque de instrumentos, né? Porto Alegre, por exemplo, talvez tenha sido o município onde mais instrumentos foram aplicados na preservação do patrimônio cultural. Hoje, a gente pode, fazendo um balanço, a gente pode concluir que muito patrimônio já se perdeu e vai se perder, está se perdendo, em que pese lutas populares e a atuação do Ministério Público, né? Na nossa promotoria ali a gente faz das tripas o coração para tentar manter o que pode, mas não é fácil, né? E eu pergunto sempre, estamos sendo eficientes nessa contenção de destruição dos imóveis de valor cultural, na degradação dos espaços territoriais portadores de características que se tornem merecedores dessa transcendência? Eu deixo a pergunta, que aqui nós temos alguns imóveis, né? Capelinha do Menino Deus, a casa da Luciana de Abreu, essa era uma mansão ali, tudo isso já foi demolido sob os auspícios da legislação, né, de Porto Alegre. Bom, então, o plano diretor, ele é importante também quando ele se relaciona com os bens tombados da cidade, porque ele repercute nas construções circunvizinhas, nas licenças edilícias e ambientais, no trânsito e na arquitetura das vias, nos cuidados com a poluição. Nós temos, por exemplo, vários colegas que estão entrando com ações proibindo o tráfego de veículos pesados nos centros históricos, principalmente dos municípios, porque geram abalos estruturais, além da poluição atmosférica que degrada, né, bens culturais na cena urbana. Então, eu vou ter que correr um pouquinho, porque nós temos o ônibus às 5 horas, né, Vanessa? E o pessoal já está me acenando aqui com vários cartazinhos. Eu queria partir para as minhas conclusões, tá? Devido à mutabilidade característica dos planos diretores, nem sempre esses instrumentos normativos vão se prestar para proteger o patrimônio cultural, composto que é de bens merecedores de transcendência para as futuras gerações, tramando o liame entre passado, presente e futuro. Quanto maior a pluralidade dos instrumentos urbano-ambientais de proteção ao patrimônio cultural, quer no plano diretor, quer em outras leis municipais que venham a complementar toda essa ambiência regulatória, né, mais bem-sucedidas serão as respectivas políticas públicas. Eu realmente recomendo que se tenha assim, um cardápio amplo de instrumentos de proteção ao patrimônio cultural. Agradeço a atenção dos senhores e lamento se extrapolei um pouco do meu tempo. Obrigada. Obrigado, doutora.
Sem mais delongas, então, acho que a gente passa o microfone à disposição da plateia para vocês fazerem suas manifestações. Perdone? Doutora Ana Maria, a senhora fez uma colocação em respeito a não constar proteção no plano diretor municipal, né? Em Caxias do Sul, estou também assessor da Divisão de Proteção ao Patrimônio e tem um anexo 13, que a gente chama, onde estão os bens todos inventariados, né? Tem mais uma outra forma de proteção que todas as pedidos de demolição com edificações de mais de 50 anos, né? Também tem que passar pela Divisão de Proteção ao Patrimônio. E mais ainda que estão no centro histórico, enfim, então tem, né, toda uma gama de, vamos dizer assim, documentos, né, diplomas legais, enfim, que permitem essa proteção, né? Então, eu gostaria que a senhora, de repente, sim, desenvolvesse um pouquinho mais essa questão, por que não estar no plano diretor essa proteção, né? Entendi bem. Não, acho que não entendesse bem. O que eu quis dizer é que a gente deve ampliar o leque, né? Não só utilizar o plano diretor, mas usar outros instrumentos, assim, porque às vezes deixar só para o plano diretor, como ele é uma lei que é passível de revisão periódica, isso pode ficar muito, né, ao sabor dos ventos daquela Câmara de Vereadores, aquele conjunto ali. Então, eu tenho receio, porque lá em Porto Alegre a gente tem todo o histórico, né, da proteção das áreas de interesse cultural, que é um instrumento do plano diretor, e que cada momento é um novo regime urbanístico, né, ao ponto dos próprios arquitetos que trabalham com as aprovações, eles têm uma insegurança jurídica tremenda em relação a isso, né? E os inventários e tombamentos não se precisa colocar no plano diretor, pode ter uma outra forma de se divulgar isso. O tombamento tem que estar lá registrado na matrícula do imóvel. Os inventários têm que estar, no mínimo, publicados no Diário Oficial, para que isso exista uma publicização. O grande problema do inventário é que não existe uma lei federal definindo um regime urbanístico próprio. Então, também é um instrumento que, se não houver, assim, digamos, uma vontade política de existir, de manter, ele começa a complicar. O que nós estamos vivendo hoje em Porto Alegre, que as grandes construtoras estão entrando com o escritório de advocacia forte e estão conseguindo levantar inventários, demolir imóveis e edificar prédios em altura em áreas onde nós tínhamos, às vezes, um imóvel. Então, tem que fazer isso com delicadeza e procurar associar a outros mecanismos. Uma manifestação a mais? Doutor, eu queria, então, que a senhora pudesse abordar a questão de como é que funciona a estrutura da sua promotoria, como é que ela trabalha, que eu acho que isso, de repente, também é uma informação bem interessante para os colegas, né? Saber como é que está a força de trabalho, como é que os arquitetos estão inseridos na promotoria, como é que a gente pode contribuir até extra promotoria, né, de maneira mais voluntária, algumas coisas assim. Aliás, eu gostaria de agradecer aqui nem sei se havia CAL naquela época, mas o Instituto dos Arquitetos já colaborou várias vezes com a nossa promotoria. A minha promotoria é a promotoria de meio ambiente. Somos 4 promotores e ali o meio ambiente entra o meio ambiente natural e cultural. Porque nós temos uma outra promotoria, que é a promotoria de defesa da habitação e da ordem urbanística, que, contra a minha vontade, separaram, há alguns anos atrás, as duas. Na nossa tem 4 promotores e lá acho que tem 3 vagas, mas atualmente só 2 promotores. Nós temos uma divisão de assessoramento técnico, que tem um corpo técnico bastante grande, mas, infelizmente, arquiteto só temos um, né? Que trabalha muito porque ele atende o estado todo, não atende só a nossa promotoria. E como o nível de especialização hoje cada dia está maior, volta e meia a gente precisa de um parecer numa área que ele não tem condições de dar, né? Ou que nenhum dos engenheiros, nenhum dos biólogos. Daí, muitas vezes a gente se louva em trabalhos voluntários da universidade,
do Instituto dos Arquitetos, quem sabe futuramente aí do CAL, porque a gente entende que esses organismos também têm um papel social relevante, né? E as construtoras, elas têm como melhores profissionais para fazer os seus estudos técnicos. O Ministério Público tem aquele corpo técnico limitado para um cenário de problemas ilimitado. Então, é muito importante quando a gente consegue ter essas contribuições, né? Agora, por exemplo, a gente está enfrentando o problema da logística reversa das embalagens, né? Um tema relacionado aos resíduos sólidos, um tema multidisciplinar, extremamente complexo. A gente está buscando apoio na Universidade Federal, em vários setores da Universidade Federal, para nos ajudar com estudos, calcular o volume dos resíduos gerados, quanto que a gente está querendo que os fabricantes paguem pelo trabalho que é feito hoje pelo município e pelos catadores. Então, é uma ação aí bem complicada e a gente está contando com vários apoios, mas a gente está à disposição. Bom, eu acho que é isso. Adiantado do horário, eu retorno a palavra para a nossa cerimonialista e agradeço a presença de todos. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro Oritz, e a nossa convidada, Ana Maria Marquesan, por estar aqui conosco. E as duas nos deram uma aula hoje. Gostaríamos de ficar o dia todo, não é mesmo?